Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida, com o seu lar, que esteja sobre toda a sua casa. Estou muito feliz de nessa terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Estou muito feliz de estar convosco. Ontem foi um dia para mim muito especial para mim, para minha esposa, para minha casa. Foi o aniversário da nossa filha Isabela. Que Deus abençoe a vida da minha filha, que ela continue crescendo nos caminhos do Senhor. Meus queridos, hoje eu trouxe uma palavra que Deus há de falar ao seu coração. Eu espero que a sua expectativa, eu espero que a perspectiva de Deus falar com você esteja muito grande. Amém? Vamos fazer uma oração, vamos clamar a Deus e pedir a instrumentalização do bondoso Espírito Santo para nós nessa manhã. Pai, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, Pai. Bendizemos o teu santo nome. Te glorificamos porque nessa hora, ó Deus, nossos corações estão, ó Deus, ávidos, ó Deus, desejosos de ouvir a tua voz, ouvir a tua direção, ouvir os teus ensinamentos. Fala conosco, ensina-nos, edifica-nos, exorta-nos, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos muito alegres, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o tema dessa mensagem de hoje que nós vamos conversar é o poder de Deus para invadir a história. O poder de Deus para invadir essa história. Esse texto que nós vamos ler está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1, do versículo 46 ao versículo 45. Lucas 1, 46 ao 55. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da minha serva, da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, conforme prometeram aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Amém? Meus queridos, esse texto da palavra de Deus é um texto certamente muito conhecido, quando demonstra claramente quando Maria, primeiramente, né, Zacarias e Isabel, Isabel estava grávida, né, de João Batista. Todos conhecem a história, né, que um anjo se revelara a Zacarias, né, que ele não poderia falar o nome do filho. E ele ficou um período sem poder falar, mas assim que o filho nasceu, ele denominou João Batista. E é interessante que no contexto de todo esse preâmbulo, a felicidade de Isabel foi muito grande, porque Isabel também conseguiu dar à luz a um filho. E naquele momento, Maria faz uma visita a Isabel. A palavra de Deus fala que Maria foi à casa de Zacarias e saudou Isabel. E naquele momento da saudação de Maria, a criança, ela estremeceu no ventre e Isabel ficou possuída do Espírito Santo. É tão interessante que naquele momento, Isabel exclamou em voz alta: bendita és tu que entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre, né? Então ali já havia um pano de fundo daquilo que seria, vamos assim dizer, a intervenção divina na história da humanidade. João Batista, todos conhecem, foi aquele que abriu o caminho para que o Senhor pudesse vir. Aquela voz que clamava do deserto, que cingia-se de um pano de pelo de animais, com um cinto de couro, que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre no deserto. Era aquele que estava dizendo
para a raça de víboras, até quando vocês estarais nesse caminho? Arrependei-vos de vossos pecados. E é interessante que Jesus, quando encontrou, e todos conhecem a história, né, ali para ser batizado por João Batista fala, mas meu Senhor, eu não sou digno de desatar vossas sandálias. Mas João Batista batizou Jesus porque assim era necessário para que Jesus assim começasse a desenvolver o seu ministério. Todos conhecem a história. João Batista foi o precursor daquele que, para mim e para você, é o nosso Rei, Jesus Cristo, que fez, por meio da intervenção divina, a mudança na história da humanidade. Mas hoje eu quero me ater, rapidamente, nesses rápidos minutos que nós temos, eu quero me ater nessa história do Cântico de Maria. A palavra de Deus nos fala que esse cântico foi feito de quando Maria alegrou-se na presença do Senhor. Maria alegrou-se na presença do Senhor porque ela foi achado nela graça perante aos olhos do Senhor, para que seu ventre fosse o esconderijo, para que o seu ventre fosse ali o local de formação do nosso Criador. Para que no ventre de Maria pudesse ter sido o quê? O reservatório da resposta de Deus para a humanidade. A resposta de Deus para a humanidade foi feita por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E Maria foi achada em graça para que pudesse ser o quê? A mulher que pudesse carregar Jesus. É interessante que ela começa a falar, na minha alma engrandece ao Senhor e ela se alegrou em Deus na minha salvação. O primeiro ponto que eu quero destacar, meus irmãos, nesse contexto, é que a soberania e a intervenção de Deus na história de escolher uma pobre jovem desposada de um carpinteiro de Nazaré, prova que Deus é soberano para agir nos meios não convencionais, da forma que Ele quer, do jeito que Ele entende ser o melhor. Maria não tinha qualquer tipo de características especiais. Maria não tinha qualquer tipo de característica acima da média, mas ela foi escolhida. Deus trabalhou uma forma não convencional para que uma mulher que não tinha qualquer tipo de figuração, qualquer tipo de estruturas intelectuais ou até mesmo algum tipo de formação eclesiástica, não. Maria foi apenas a mulher de um carpinteiro, a mulher de um homem simples que foi José, mas que Deus, Ele na sua soberania, Ele fez uma intervenção na história, pegando uma mulher simples, um homem simples, pegando um local totalmente inóspito, que seria um local mais afastado da cidade, porque a cidade estava muito cheia por causa do recenseamento que havia sido feito na época por Herodes. E os hotéis estavam todos cheios, as casas de repouso estavam todas cheias. E talvez um local afastado, num curral, ali numa manjedoura, Deus usou uma forma não convencional para mostrar o seguinte: Ele intervém na história do jeito que Ele quer, Ele confunde a cabeça dos intelectuais, Ele confunde a racionalidade dos doutores, Ele confunde a linha lógica dos racionais para mostrar que a história não está à deriva. A história, existe um controle nela, e esse controle está nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é aquele que faz, Jesus é aquele que foi a resposta de Deus para mim e para você. Nós estávamos tão distantes por causa do nosso pecado dos caminhos de Deus, mas veio uma resposta. Então eu quero nessa manhã começar dizendo para você que Deus, a soberania de Deus, Ele intervém na história. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o caminhar que você está tendo, mas eu sei que Deus intervém na história. E Ele intervém na história da forma que Ele quer, da forma que Ele apraz, da forma que Ele deseja, para mostrar que Ele tem o domínio de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um segundo ponto, meus irmãos, meus queridos, que eu quero destacar aqui nesse texto, é o poder de Deus para invadir a história e inverter os valores do mundo.
Deus entra na história sem pedir licença a reis e juízes. Ai, Jesus, vamos lá. 51. Agiu com seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Deus, ele coloca reis, Deus abate reis, Deus coloca juízes, Deus retira juízes, Deus coloca doutores, Deus retira doutores, Ele controla todas as coisas na sua mão. A forma de Deus, o poder de Deus invadindo essa história é para que Deus cumpra o seu propósito, é para que Deus cumpra a sua missão na vida de cada um de nós. Eu quero levantar agora hoje em nome de Jesus Cristo a sua fé. Eu quero mostrar para você o seguinte, o que for necessário, Deus vai fazer para intervir na sua história. Deus vai fazer. Ele pode fazer. Eu não sei qual a sua forma de pensar, eu não sei qual a sua forma de compreender essas minhas palavras, mas eu venho aqui hoje em nome de Jesus Cristo de Nazaré dizer para você o seguinte, o poder de Deus para invadir a história e inverter os valores desse mundo. É interessante que ele pode fazer uma revolução política, econômica, social, moral e espiritual. Maria lembrou-se como Deus derrubou o faraó, os cananeus, os filisteus, Senaqueribe, Amã, Belsazar, como ele exaltou. Vamos aqui conosco, aqui, entra agora nessa carruagem comigo. Vamos fazer agora uma rápida passagem pelos grandes, porque a palavra de Deus fala, eu quero trazer à minha memória aquilo que dá esperança. Imagine nós passando pela vida de Moisés. Quem era Moisés? Moisés foi criado, sim, dentro do ambiente do Egito, de Faraó. Moisés era aquela pessoa que ele foi colocado frente a frente ali com Deus, no meio daquela sarça que estava ardente. E Moisés não sabia, Senhor, mas o que eu hei de falar? Ei, vou colocar na tua boca as minhas palavras. Moisés talvez era a última pessoa que Deus poderia, na racionalidade humana, a escolher, mas ele foi escolhido para que pudesse libertar o povo de Israel das garras da tirania de Faraó e levasse para a terra prometida. Quem é José, meu Jesus Cristo? José era aquele que ninguém imaginava. José estava na sua família, José estava na sua casa normalmente, mas o sonho de José o destacou perante os seus irmãos. O sonho de José foi o elemento ou artefato para que os seus irmãos pudessem ter ciúme. O que eles fizeram? Jogaram José no buraco, depois fizeram uma mentira dizendo que José tinha sido devorado, levaram a túnica dele manchada de sangue, dizendo que era dele. Mas Deus levou José para uma outra cidade. Deus levou José para um outro país, para que ali a sua família pudesse ter sido abençoada futuramente. Deus pegou o mal que fora feito na vida de José, para mostrar o seguinte, ele tem planos, ele tem propósitos, e quando ele tira, quando ele leva, quando ele coloca lá na frente, é para dizer, eu tenho um plano. Aleluia! Moisés foi levado. Moisés foi colocado na presença de Faraó. Moisés revelou o sonho que Faraó tinha, que o rei tinha tido na época. E a palavra de Deus fala que Moisés, naquele exato momento, que José, naquele exato momento, o que aconteceu com ele? Quando ele revelou, eu me lembro claramente que a palavra do Senhor nos diz o seguinte, olha, você tem uma sabedoria, o que eu faço agora? Porque 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, o que eu faço? Aí José falou assim, olha, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que colocar um bom administrador. Esse bom administrador vai cuidar de tudo. E o próprio faraó diz, olha, eu já achei uma pessoa que tem condições de ter esse domínio, essa sabedoria. Ei, José, você acordou hoje aonde? Olha, hoje eu acordei, sabe aonde? No calabouço. Eu tô lá preso, sabe por quê? Porque eu fui fiel a Deus. Então hoje você acorda no calabouço, mas hoje você vai dormir no palácio. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, derribou do seu trono poderosos e exaltou humildes. José foi exaltado, José foi levantado, José foi colocado ali à destra, ali à direita ali de Faraó, porque Deus tinha um propósito na vida de José. Vamos caminhando sobre a vida de Davi. Quem foi Davi? Davi foi um rejeitado pela família.
Davi foi um rejeitado pela sua parentela, pela sua casa. Mas todos conhecem a história de que quando Samuel foi para a casa de Jessé, ali para poder ungir, o que acontece? Chamaram primeiramente os irmãos de Davi, pessoas trabalhadas na arte da guerra, pessoas trabalhadas na arte da luta, do exército, mas aí nenhum daqueles ali era aquele escolhido por Deus. Samuel tentou às vezes entender que seria um ou outro, mas Deus disse a Samuel, Samuel, o homem vê a aparência, o homem vê o estereótipo, o homem vê a forma como está preparada, mas eu, Samuel, eu vejo o que está dentro do coração, eu vejo o que passa dentro do mais íntimo do ser de cada um, e não são esses. Aí vira e Samuel fala assim, acabou todos os filhos, Jessé fala, tem mais um. Manda trazer, ninguém senta na mesa enquanto Davi não chega. Ninguém começa a fazer nada enquanto Davi não chega. E quando Davi chega, o que acontece? Aquela botija de azeite é derramada sobre a vida dele. E ele começa Deus fazer um propósito de caminhada para a vida de Davi. Meus irmãos, o poder de Deus para invadir a história. O poder de Deus para invadir a história é quando, imagina que na coerência dos nossos pensamentos, há uma carruagem passando. Essa carruagem, ela tem teoricamente uma certa direção. Essa carruagem tem uma certa caminhada. Aí vem alguém que pega essa carruagem e coloca ela numa outra reta, coloca ela numa outra direção, coloca ela numa outra avenida, coloca ela numa nova zona de corrida e fala assim, eu agora mudo, eu agora faço coisas novas, eu agora restauro a sua vida, porque eu tenho um plano especial para você. Aleluia. É interessante, meus amados e queridos irmãos, que nesse contexto, Deus permitiu que seu povo fosse direcionado por homens e mulheres que foram levantadas para que fosse executado um propósito muito maior na vida deles. É interessante que no versículo de 46 a 49 mostra a profunda necessidade de Deus. Maria reconhece a necessidade de salvação e chama de Deus de Salvador, ou seja, Ele é aquele quem morreu na cruz para nos salvar, morreu na cruz para pegar sobre si todos os nossos pecados. E Maria reconhece isso, ela chama ele de Salvador. O Salvador está passando continuamente ao seu lado. O Salvador está passando diuturnamente na sua presença. E o que você tem feito para que você possa louvar, engrandecer o nome desse Salvador? Porque o nosso coração tem necessidade do nosso Salvador. O nosso coração, ele tem um vazio, ele tem um buraco, não dimensionado ainda pela ciência, que a ocupação é exatamente a presença de Deus na nossa vida. É interessante que ela fala que todas as gerações a considerarão bem-aventurada porque Deus fez grandes coisas em sua vida, e ou seja, de uma jovem desconhecida, de uma ilustre desconhecida, ela passa a ser agora o quê? Ela passa a ser agora a mãe do nosso Salvador. É interessante que quando Deus ele pega uma pessoa para fazer um propósito, ele tira ela do anonimato. É interessante, né? Moisés saiu fora do anonimato, ninguém conhecia Moisés, assim, com relação ao povo de Israel. Talvez Moisés ele estava sendo preparado talvez para ser um grande líder, mas a forma como Deus pinçou Moisés, a forma como Deus pinçou José, a forma como Deus pinçou Davi, a forma até com outros profetas que Deus fez, como o próprio Isaías, que ele vivia na sombra do seu tio, mas depois Deus o levantou verdadeiramente como profeta. Então o que nós entendemos? Que quando Deus retira, quando Deus pinça, quando Deus mostra, quando Deus destaca, há um propósito, há uma direção, há um objetivo claro, há um objetivo direto, para que Ele possa manifestar a sua graça, para que Ele possa manifestar o seu propósito, para que Ele possa manifestar o que? O seu plano nas nossas vidas. Saindo do anonimato e exercendo o que? Um papel que será o que? De grande utilidade na presença de Deus.
É tão interessante que o que Deus fez por ela e por nós, escolheu ser a mãe do Messias e Deus usou o seu poder em favor dela. E é interessante que todos nós recebemos a misericórdia e o socorro de Deus para o quê? Para que possamos abençoar vidas que possam passar por nossa vida. É interessante que a Bíblia fala o seguinte: a fim de lembrar-se, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel seu servo, e a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Ou seja, o que Deus tem dado, o que Deus tem mostrado, o que Deus tem abençoado a sua vida, é justamente para que você abençoe outras vidas. O que você tem recebido nessa manhã, essa palavra de ânimo, dizendo que Deus, o poder de Deus para invadir essa história, é para que você levante o seu semblante, levante o seu olhar, fortaleça a sua fé. Porque mesmo que aquelas bênçãos, mesmo que aquele milagre, mesmo que aquele propósito que você tem diuturnamente clamado a Deus não tenha acontecido, mas Deus é o único que pode mudar. Por quê? Porque a soberania de Deus intervém na história. 2. O poder de Deus invade a história. Ele intervém, ele invade, ele modifica, ele abate, ele levanta, ele restaura, ele cura, ele transforma. Existe um plano. É interessante que quando você vai entrar em alto mar, certamente por algum barco, embarcação, navio, você tem um plano marítimo, um plano de condução, um plano de direção. Esse plano serve justamente para que você possa se nortear, mesmo com tempestades, mesmo com dificuldades visuais, mas você tem um plano de deslocamento, um plano de trabalho que vai levar você para o destino. A minha vida e a sua vida não é diferente. Existe um plano de Deus para mim e para você. O que às vezes a gente não consegue entender é como que Deus faz, às vezes, por alguns caminhos, por algumas situações. Mas eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, dizer para você o seguinte: Ele ainda intervém na história humana. Eu não sei qual é o milagre. Milagre não se explica, né? Milagre se vivencia. Eu não sei qual milagre que você nessa manhã tem dito assim: Senhor, só o Senhor pode fazer. Senhor, só o Senhor pode transformar. Senhor, só o Senhor pode restaurar. Senhor, só o Senhor pode modificar. Senhor, só o Senhor pode colocar a mão. E eu quero nessa manhã encorajá-lo a clamar junto comigo agora pelo seu milagre, se você fala: Senhor, eu preciso que os meus filhos conheçam o Senhor, que eles possam ter o coração quebrantados pela Tua presença. Senhor, meus filhos estão distantes dos Teus caminhos. Senhor, meus filhos estão numa situação, meu casamento está totalmente à deriva, está totalmente em bancarrota. Hoje é um dia que Ele pode intervir na história da humanidade, que Ele pode intervir na história da minha vida e da sua vida e abençoar-nos para o seu engrandecimento do nome. Eu quero orar com vocês nessa manhã agora. Em especial, eu quero também fazer um pedido de oração. Nesse exato momento, meu pai está numa cirurgia que nós temos a ciência de que é uma cirurgia muito necessária, mas nós pedimos a intervenção humana, médica, né? A intervenção médica que vai ser feita, mas principalmente a intervenção de Deus, para que abençoe essa cirurgia e que ele possa estar numa pronta recuperação o mais rápido possível. Esse é um pedido de oração que eu faço também, e vou pedir para o Senhor trazer essa certeza ao seu coração de que Ele intervém na história. Ele intervém nas páginas da vida. Ele intervém nas páginas desse livro chamado Vida. E hoje pode ser um dia que você pode ter o quê? Essa transformação. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque a nossa vida, ela está direcionada, ela está transformada, ela está dirigida, ela está literalmente, ó Deus, guardada pelo Senhor, Pai. Pai, eu não sei quais são os milagres, eu não sei quais têm sido os sonhos, os desejos, os projetos, Pai, que os meus queridos e as minhas queridas que agora nos ouvem têm clamado ao Senhor. Eu não sei quantas lágrimas,
Quanta dor, Pai, já se passou nesse coração, Pai. Pedindo ao Deus, Deus intervenha, Deus restaura, Deus modifica, Deus transforma, Deus vivifica. Eu não sei quantas vezes isso já aconteceu, Pai. Mas nós estudamos hoje, através do cântico de Maria, Pai, que o Senhor intervenha, ó Pai, no transformar a vida de um ser humano. O Senhor pode tirar do anonimato, o Senhor pode tirar do esquecimento, o Senhor pode tirar da rua, da amargura, ou seja, dos locais mais dissolutos e distantes possíveis, e o Senhor pode exaltar a vida do seu filho e da sua filha, Pai. Nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor intervenha, ó Pai, de forma miraculosa na vida de cada um, Pai. Abençoando, dirigindo e restaurando, ó Deus. E que o Teu nome seja glorificado, e que o Teu nome seja restaurado, e que o Teu nome, Pai, seja, Pai, mais uma vez, Pai, o cântico dos nossos lábios, assim como foi de Maria. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, ó Deus, porque a Sua mão, a Sua destra e poderosa mão, tem nos guiado continuamente, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, essas famílias, esses casamentos, essa relação filhos e pais, pais e filhos, ó Deus, que tanto precisa, Pai, de sabedoria, entendimento, de graça. Por isso, ó Deus, intervenha, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós oramos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, meu querido irmão, que Deus abençoe sua vida. Que você não perca a esperança. Que Ele detém todos os capítulos da nossa vida nas suas mãos. A história não está à deriva, a história está nas mãos dele. E que nessa manhã você possa sair com a sua vida restaurada pela palavra de Deus. Que você possa sair com a sua vida transformada. E que você, com a sua fé, com a sua força que Deus tem te dado, você continue caminhando. Porque grandes coisas ainda estão por vir. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.